Fala galera, eu sou o Bruno de Azevedo, estou aqui com vocês, para debater, para discorrer aí sobre o livro, esse livro que eu indiquei para vocês, da Anne Rooney, O que você quer saber. Pessoal, logo assim nos 5 primeiros capítulos do livro, que a gente vai falar um pouquinho sobre o livro agora, depois a gente volta no assunto matemático e depois a gente fica juntando ali, fazendo analogias, porque a matemática está presente no nosso dia a dia, tá? Isso não é papo de professor, isso não é papo clichê, isso não é. A matemática está presente, né? Basta ver os números que estão à nossa volta, as figuras planas estão à nossa volta, né? As figuras geométricas, espaciais estão à nossa volta. Você está o tempo todo calculando juros, calculando porcentagem, está mexendo no seu celular, está dando algum comando, algum aplicativo, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no Twitter. Então, assim, você está em contato com a matemática e a matemática está em contato contigo, né? Então, assim, nos primeiros 5 capítulos, dos 26 capítulos, ou seja, 255 páginas, não é um livro longo, ok? Mas também eu entendo que não é um livro curto, ainda mais para quem tem dificuldade, para quem ainda não pegou ali o ritmo, o gosto pela leitura, tá? É importante ler o livro. Por quê, Bruno? Pessoal, é um projeto, em que a leitura é de suma importância não somente para vocês responderem as questões, porque isso para mim pouco importa. Importa a transformação, que o livro te causa pós-leitura. Isso para mim é muito importante. Seja lá um filme que você assiste, seja lá um livro que você vê, ou até uma música que você ouve, E após essa experiência, como você leva a sua vida, Tem pessoas que têm a sua vida transformada após um filme, após uma música, após o contato, com alguém, após a leitura de um livro. E esse livro em especial, O que você quer saber, ele não tem caráter, não tem um cunho didático, Apesar de estar relacionado com a matemática, ele não tem o caráter de te ensinar matemática. Aí eu te pergunto, para você que está me assistindo, você que está no 7º ano, o que é a matemática para você? Eu começo fazendo essa pergunta. Assim como a autora, ela faz perguntas nos primeiros 5 capítulos, E ela vai te mostrar, ela vai responder essas perguntas, dizendo que a matemática, por mais que você não perceba, porque explicar o óbvio é muito difícil, e a autora fala sobre isso, ela está presente no seu dia a dia, está presente na sua vida. Simplesmente, se você, antes de dar prosseguimento, se você deseja ir a um show, deseja fazer uma viagem, você está o tempo todo calculando uma forma, de fazer aquilo que você quer, seja lá comprar um tênis, seja lá fazer uma viagem, seja lá fazer um lanche, você está o tempo todo calculando possibilidades, Pô, você tem 3 sorveterias, a sorveteria A, a sorveteria B, a sorveteria C. Na sorveteria A, o preço do sorvete é alto, mas a qualidade do sorvete também é alta. Na sorveteria B, o preço do sorvete é alto, mas a qualidade não é tão alta assim. Então, pô, você já fica pensativo. E na sorveteria C, o preço é muito baixo, abaixo das sorveterias A e B, porém a qualidade também é muito abaixo. Cara, se esse sorvete é para você, eu tenho certeza que você vai ficar pensativo. Calma aí, na A, o sorvete é muito bom, é o que eu mais gosto, mas o preço é o mais alto. Na B, o preço é alto e a qualidade é ruim, já vou descartar. E na C, pô, o preço é muito baixo, ok, financeiramente falando é vantajoso para mim, só que a qualidade não é tão boa assim. Aí você fica pensando. Esse seu pensar, você está calculando possibilidade, ou seja, você quer obter vantagem, a gente fala custo-benefício, ou seja, benefício após a aquisição desse sorvete, pagando o menor valor em real possível. E aí você já descartou a B, fica entre A e C. Observe que o tempo todo isso é um cálculo probabilístico, um cálculo mental que você está fazendo. Poxa, agora eu não sei se tomo sorvete na A, mas gasta um pouco mais, tomo sorvete na B, gasta um pouco menos, mas não é um sorvete que eu
perdão, na sorveteria C, não é um sorvete que eu gosto tanto. E aí você acaba ficando com a sorveteria A, o que você fez? Fez um cálculo, né, de chances de obter um custo-benefício melhor. Ou seja, você procurou obter um bom produto pagando, né, o menor valor possível. Ok? Então, assim, como a autora fala nos primeiros capítulos, ela te faz perguntas, né? Até porque o título do livro ele é uma pergunta, o que você quer saber, e a matemática ela vai te responder isso. Beleza? Então, olha só, você que está me assistindo, se estiver no quarto, se estiver na sala, se estiver no carro, dá uma olhada aí à sua volta aí. Faça esse teste. Eu quero que você diga que eu estou mentindo, né? Se não tiver aí algum objeto que represente uma figura plana, seja um quadrado, seja um retângulo, um losango, ou então uma figura espacial, né? Uma bolsa, uma lixeira, uma garrafa PET. Então, assim, o tempo todo, até o ambiente que você está, talvez ele se caracterize, se você estiver dentro de uma sala, entre um paralelepípedo e um retângulo. Então, assim, não tem como você falar para mim, pô, Bruno, cara, eu detesto matemática porque eu não vejo beleza nisso, não vejo aplicabilidade, eu não uso a matemática no meu dia a dia, não uso a matemática no meu trabalho. Olha, eu sou dentista e não uso a matemática no meu trabalho. Se você é dentista mesmo, você sabe que na parte da odontologia há os conceitos de simetria, né? Se você estudou isso lá no sexto ano, no sétimo ano, no antigo sexto ano, né, você sabe que esse conceito de simetria é um conceito matemático. Né? É óbvio, né, que o médico, que o dentista, que o enfermeiro principalmente também usa muito na parte de mesclar as dosagens do remédio ali. Ele tem que ter uma ideia, né, das unidades de medida, grama, miligrama, metro, essas coisas todas. Não tem assim uma pessoa que vive nesse mundo e fala assim, cara, eu nunca usei nada matemático no meu trabalho, no meu dia a dia, na minha vida. É mentira, isso é impossível. Né? Você vai ao shopping comprar uma roupa, o vendedor fala assim, olha, hoje é seu aniversário, eu vi aqui no cadastro, você tem 10% de desconto. Aí você fica como um alucinado sem saber calcular isso. Cara, quanto que é 20% de uma blusa que é R$90? Não sei. Né? E aí, se você não sabe, vai usar a calculadora. Não que isso seja errado, mas eu só estou demonstrando para você que você está o tempo todo em contato com a matemática. Né? E quando você domina os conceitos básicos, porcentagem, probabilidade, né? Razão e proporção, saber contar. Tem gente que não sabe contar, tem gente que não sabe efetuar contas básicas. Né? A sua vida fica um pouco mais difícil. Você está propenso, você é uma presa fácil a ser enrolado. Muitas pessoas aí já, infelizmente, né, já tomaram uma volta, né, receberam um troco errado, simplesmente por não saber contar, simplesmente por não fazer cálculos rápidos ali. Eu sei que você não é obrigado a gostar, você não precisa gostar de matemática, né? Só entenda que é uma ferramenta muito útil no seu dia a dia. Então, enquanto você estiver na escola, eu já passei da escola, você também vai passar, se Deus quiser. Só que enquanto você está na escola, você vai se deparar, você está no sétimo ano, vai ter o oitavo, vai ter o ensino médio, vai ter o vestibular, tá? Vai ter 4, 5 anos de curso superior, você vai ter que conviver com isso. Não tem como você falar assim, pô, estou no sétimo ano, eu vou tirar a matemática aqui da minha grade e vou seguir a minha carreira sem essa matemática. Não, não dá. Não vai ser possível, tá? Então, assim, você vai ter que gostar, vai ter que aprender a conviver com isso. E nesse livro, a Anne Rooney, ela explica isso, né? Olha só, eu vou fazer uma pergunta, eu vou demonstrar coisas que acontecem no nosso cotidiano, né, em que a matemática é útil, né? A matemática ela vai responder. E dando a introdução a alguns assuntos, algumas coisas que a gente não conhece, né, eu posso usar a álgebra. Observa aí que o que é a álgebra? Vocês, quando se deparam no sétimo ano com números e letras, vocês ficam temerosos, né, apavorados por não saberem lidar com isso. Ou então porque vocês já decoraram, o que é x, calcule o valor de x, determine x, vocês cismam com isso aí, né? Há até algumas piadinhas sobre essas coisas aí, e vocês acham
que só tem isso na matemática. Não, o que é o x, gente? Vocês precisam saber, pessoal, a diferença entre incógnita e a diferença entre variável. Né? Eu sei se vai chover amanhã? Não sei. Vou olhar a previsão do tempo. Pode ser que chova, pode ser que não chova. Existe uma fórmula matemática, né, que eu consigo expressar essa situação. Então, por exemplo, qual é a chance de eu jogar na Mega Sena, né, e sair o vencedor? Eu não sei. Se você sabe o mínimo de probabilidade, né, o mínimo de análise combinatória das combinações, você consegue calcular. Caraca, eu tenho aí uma chance de 1 em 54 milhões aproximadamente. É mais fácil cair um raio 2 vezes no mesmo lugar do que você ganhar a Mega Sena. Então, assim, são coisas interessantes, né? Beleza, o cara pode gostar de dança, pode gostar de música, de teatro, de arte, né? Eu só quero demonstrar a vocês, e a autora nesse livro ela também tenta demonstrar isso, que você precisa tirar da sua mente, desconstruir que matemática é simplesmente pegar sua mochila, né, e ir para o colégio sem vontade nenhuma, sentar numa carteira, ouvir o professor falar durante 2 horas, decorar aquelas fórmulas, copiar as fórmulas no caderno, fechar o caderno, ir para casa, chegar no dia da prova, tentar pegar aquelas fórmulas e aplicar na prova ali para obter uma nota sem se importar com o que você está fazendo. Né? Às vezes o professor coloca ali algo que está errado, matematicamente falando, você copia, não se pergunta, não se questiona, né? E aprende errado. Aprender é algo muito importante. Né? Quanto mais sábio você torna-se uma pessoa melhor, uma pessoa mais fácil de conversar, com menos preconceito. Quando a sua mente abre, se expande para essas coisas, você se torna uma pessoa mais agradável. Né? A menos que você não queira ser, não tem problema, esse é problema seu, cada um sabe de sua vida. Então, assim, é importante ter esses conhecimentos sobre ciências, principalmente as ciências exatas, né, para que vocês consigam compreender a natureza, o mundo de uma maneira melhor. Como eu falei, hoje vocês têm computadores moderníssimos, celulares última geração, câmeras maravilhosas, mas vocês acham que isso tudo foi construído como? Aí você vai falar, com a tecnologia. E você acha que a tecnologia avançou como? Porque o homem quis? Né? De 1950 até 2023, por exemplo, você acha que o homem falou assim, agora eu vou construir um iPhone? Não, a tecnologia avançou, mas o que propiciou esse avanço foram os estudos químicos, os estudos físicos, os estudos matemáticos, deram sustentação, deram a base para que a tecnologia avançasse. E até você que é voltado para a área de humanas, né, que não se interessa muito por esses assuntos matemáticos, físicos e químicos, procure entender se você aprendeu de maneira correta no teu Fundamental 1, no teu Fundamental 2, ou você só decorou fórmulas, né? Ou você só copiou o que o professor colocou e queria se livrar daquele ali. Cara, isso daqui é muito chato, não me interessa, não quero saber disso, eu quero ser cineasta, quero ser fotógrafo, eu quero ser algo que não tem nada a ver com matemática. Não, beleza, mas esse livro, a autora tenta demonstrar que onde quer que você vá, em algum momento você vai se deparar. Né? E aí, o que acontece? Você fica refém das coisas. Hoje, o acesso à calculadora, ao computador, ao celular, é muito fácil. Né? Então, você consegue ter um aplicativo de inteligência artificial que vai falar para você sobre algo muito específico. Eu quero saber uma doença característica da Noruega. Esse aplicativo de inteligência artificial ele vai te responder. Mas como é que foi construído esse aplicativo de inteligência artificial? Quem foi o criador? Quanto ele ganhou, né, construindo isso? Então, quando você tem acesso ao conhecimento, dinheiro é muito bom, é uma coisa que todo mundo gosta. Né? A gente está sempre em busca de aumentar a renda, seja lá de que forma for. Então, quando você tem esses conhecimentos, e observem que os criadores, né, principalmente no Vale do Silício, nos Estados Unidos, quando os criadores do computador, do iPhone, de qualquer outro assunto, de qualquer outro objeto tecnológico, esses caras eles conseguem galgar posições financeiras muito rápido, né? Porque é algo que todo mundo gosta. Eu desconheço alguém que não goste
do iPhone? Mas é difícil, né? Então, assim, o tempo todo você está mexendo com esses assuntos físicos, matemáticos e químicos. Pô, Bruno, você está dizendo que a biologia, que a história, a geografia não é importante? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, infelizmente, algumas pessoas conseguem errar, né, ao dizer que eu não vou trabalhar com matemática, eu não vou trabalhar com física, eu não vou trabalhar com química, então eu não preciso saber disso. Eu quero que você mude esse pensamento. Então, foi para a sala de aula, está assistindo um professor falar ali sobre função, por exemplo, pô, preste atenção, se faça pergunta, realmente, pô, isso é verdade, tente fazer uma analogia com as coisas que acontecem no seu dia a dia. Cara, onde é que eu uso função? Né? Eu dei um exemplo, por exemplo, você vai comprar uma blusa. Se a blusa for R$90, o preço a pagar, preste bem atenção, o preço a pagar depende da quantidade de blusa que você comprar. O que é isso? Né? A matemática ela vai ter uma expressão algébrica para desenhar, para caracterizar esse assunto. Calma aí. Então, se a blusa custa R$90, se você comprar duas blusas, você vai pagar 180. Se você observe o quê? Que o valor a pagar por essa blusa depende da quantidade de blusas que você comprar. Então, a quantidade de blusas é o termo independente. Então, eu posso, vou comprar N blusas. Então, beleza, 90 vezes N. E o preço a pagar é o termo dependente. Ele depende da quantidade de blusas. Eu vou chamar de P. Então, você pode ver essa expressão, P é igual a 96 vezes N, e ficar, meu Deus, o que é isso? Porque você não entendeu aqui o básico do que eu falei, né? Viajou, acontece, isso é normal, e vê aquela fórmula lá, P igual a 90N. E aí você passa a detestar simplesmente porque você não conhece. Cara, o que é P? O que é N? Eu só aprendi o que era X. Mas X não é nada. X é só uma letra, é só uma variável para determinar, para caracterizar o que eu estou procurando. Né? A gente aprendeu isso, determine o valor de X, calcule o valor de X. O que é X? Cara, X é uma letra, né? Usada, ficou meio que convenção na matemática, para dar uma... como se fosse uma incógnita, né? Mas só posso usar X? Não, posso usar o alfabeto inteiro, de A a Z, né? Então, assim, talvez você não goste porque você teve um trauma, você teve uma experiência meio ruim com a matemática, teve algum professor que falou alguma piada, que te deixou constrangido perante a turma, né? Que foi grosseiro ou que meio que te ignorou, ou você se sente burro, se sente envergonhado. Cara, todo mundo já passou e vai passar por isso. Isso é super normal. O importante é que você tenha essa sensibilidade e, caraca, na moral, o que aquele cara está falando ali é interessante. Talvez, às vezes não seja, né? Eu mesmo, apesar de ver muita beleza na matemática, tem assuntos que eu olho e falo, caraca, poxa, isso... Você dá meio que uma viajada, né? Isso é normal, você não precisa ser, querer dominar tudo. Eu só estou te mostrando que matemática não é ir para a sala, copiar o que o professor está falando, né, e reproduzir aquilo na prova, e ir embora para casa e fazer as suas coisas. Mas ao fazer essas suas coisas, como a autora mostra no livro, ela demonstra, você está o tempo todo usando a matemática. Matemática não é somente aquela matemática da escola, da sala de aula, de sentar ali, copiar as fórmulas e fazer prova. Só durante 1, 2, 3, 4, N anos da sua vida. Matemática é resolução de problema, né? Pô, o que é mais vantajoso? Ir de Uber, ir de ônibus, ir de táxi? Então, olha só, pô, você está o tempo todo, né, procurando gastar menos energia, gastar menos dinheiro, né, perdão, e obter vantagem. Pô, caraca, ir de ônibus é mais barato do que ir de Uber e de táxi. Porém, é mais perigoso, né? É mais cansativo, né? É menos confortável, só que você gasta menos. E de Uber, poxa, é legal, você gasta um pouquinho. Então, cara, tudo isso é matemática. Se você está usando o seu raciocínio para calcular as coisas, né, para estabelecer algum critério aí para melhorar a sua vida, você está usando matemática, né? Por exemplo, se eu falo para você que uma parede de 30 metros quadrados você gasta 1 galão de tinta de 5 litros, quantos galões você vai juntar, vai precisar para pintar 4 paredes dessas do seu quarto?
Cara, se você não consegue fazer essa conta, você fica à mercê, por exemplo, de um pintor, que pode chegar na sua casa e te cobrar um valor enorme, você não sabe nem o que é metro quadrado, o que é centímetro ao quadrado, você fica uma pessoa frágil, beleza? Uma pessoa, assim, fraca, à mercê do que der e vier. Então, eu estou mostrando para vocês que dominar esses conceitos, esses conteúdos básicos de matemática, e a autora o tempo todo, durante os 26 capítulos, durante as 255 páginas, é bem legal que ela vai conversando com vocês, ela vai fazendo analogias, né, de assuntos. Olha só, ela vai contar uma historinha para vocês aqui, ó, matemática está sendo introduzida aqui. E aí você vai se perguntar, caraca, mas eu não estou vendo fórmula, eu não estou vendo número, eu não estou vendo expressão, equação, geometria plana, espacial, não estou vendo nada disso. E a mulher está falando de matemática? Sim, porque foi colocado na sua mente, né, que matemática é aquilo ali, aprender a contar, decorar fórmulas, X, só aquilo ali para você é matemática. Pô, e realmente hoje, no mundo com tantas distrações, na minha época tinha menos do que hoje, na época dos meus pais, dos meus avós, muito menos, o cara só queria estudar, tinha que estudar, né? Algumas frases prontas eram colocadas, olha, se você não estudar, você não vai ser ninguém, você tem que estudar, tem que estudar. Todo mundo sabe que estudar é importante. Agora, você tem que estudar aquilo que você gosta e aquilo que tem relevância, aquilo que é importante. Às vezes o cara quer estudar assuntos da Grécia Antiga. Ele está errado? Não, é o problema dele. Mas ele não pode falar, por exemplo, que a matemática é inútil. Se para estudar a Grécia Antiga, ele vai ter que voltar no tempo. Então, eu estou trabalhando com números, né? Estou trabalhando com a ideia de períodos. Tudo isso, a matemática consegue dar o suporte a ele, né? Para fazer as pesquisas, para ir na Grécia, né? Para conhecer, ele vai ter que abrir um mapa, ele vai ter que ver as coordenadas cartesianas. Então, tudo isso é matemática. Ah, caraca, o cara gosta de Grécia Antiga, aparentemente não tem nada a ver com matemática, mas ele vai usar matemática, ele vai usar um computador, ele vai usar um celular, ele vai usar um rastreador, né? Ele vai ter que saber de tempo, né? Pô, às vezes o cara tem dificuldade para se situar no tempo, né? Não entende a ideia de século, de década, né? De um milênio, não consegue compreender isso. Então, como é que ele vai ser um pesquisador de Grécia Antiga, né? Se ele não sabe o básico aqui da matemática? O que eu estou querendo dizer que seja lá o que você for fazer para ser um ser humano mais racional, mais lógico, mais inteligente de um modo geral, você deve, e no livro tá isso bem claro, bem explícito, conhecer, deve entender os assuntos básicos, né? Não confundir algumas coisas, algumas figuras. Tem gente que, por exemplo, para dirigir, tem muita dificuldade em se situar no mapa, né? Você pega o mapa, ele é pautado num plano cartesiano, eixo X e eixo Y, né? Ou seja, você é um ponto do mapa ali. Então, você está se deslocando, né? O teu carro está lá, está andando, está o tempo todo, né, sob as duas coordenadas. Então, assim, é muito importante que vocês entendam esses conteúdos, esses conceitos básicos para ter uma vida aí, seja financeira, né, saúde e tudo mais, viver melhor na sociedade. Beleza? E não ser passado aí para trás. E tá sempre fazendo essa analogia. E outra coisa, esquecer que matemática é simplesmente para a sala de aula, copiar, decorar e fórmula. Poxa, você fica falando, não aprendi X, não aprendi fórmula de Bhaskara. Cara, a matemática não é nada disso. Beleza? A matemática é resolução de problemas no mundo real. Então, quando você consegue extrair dentro da sala de aula uma ferramenta matemática e resolver o seu problema aqui fora, o seu problema na vida real, beleza, isso aí é matemática, tá? Foi colocado na nossa mente que a matemática é isso. Na minha cabeça, não é, tá? A matemática contribui para a medicina, para a biologia, para a história, para a geografia, para a vida de um modo geral. Então, quando você entende isso, fica mais prazeroso trabalhar, lidar com a matemática. Eu agradeço a sua atenção e até nosso próximo encontro.